estar aqui, rever os irmãos, compartilhar da palavra de Deus. Está saudade do Léo também, ó. E a mensagem que nós vamos compartilhar nessa noite é breve, não vai demorar muito. O tema é Ressuscitando Sonhos. E o texto está em Marcos, capítulo 16, do 1 ao 6. Fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Quando aquelas mulheres que tinham sonhos no seu coração, elas foram até ali para prestar ao Senhor Jesus uma adoração. Colocar um bálsamo, talvez aromas, um perfume, que era costume judaico, no corpo do nosso Salvador. Vamos ler, para observar que esse texto relata, descreve o sonho dessas mulheres, que foram até ali no túmulo do Senhor, para prestar ao Senhor uma adoração. Marcos 16, do 1 até o 6. Quem encontrou, vamos acompanhar a leitura aí. Diz assim a palavra do Senhor: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, veio do lugar onde o tinham posto. Até aqui, Senhor abençoe os nossos corações. Esse texto mostra para nós que aquelas mulheres tinham um sonho, e o sonho dessas mulheres está no versículo 3. Elas foram até lá, no túmulo, e o sonho delas era uma pessoa, para remover a pedra do túmulo, que era uma pedra muito grande, para elas poderem chegar até a presença do Senhor e prestar a Deus, ao Senhor Jesus ali, a adoração. E o que é interessante é que as mulheres, nesse lindo sonho, elas chegaram até onde o Senhor Jesus foi enterrado, e chegando lá, elas buscavam alguém que pudesse ajudá-las, pudesse tirar aquela pedra, porque era muito pesada para as mulheres, então tinha que ter ali alguns homens para poder arrastar a pedra. E foram lá levar aromas, perfumes, para poder embalsamar o corpo do Senhor, como era costume na época que o Senhor Jesus foi sepultado ali naquele túmulo. E o sonho delas era que alguém tirasse a pedra. Existia uma grande pedra impedindo a realização daquele sonho daquelas mulheres. Mas, para a surpresa delas, o Senhor Jesus não estava mais ali, havia ressuscitado. E até hoje, depois de tantos anos, nós hoje comemoramos a Páscoa, que é a ressurreição do Senhor Jesus, que é uma data diferente da Páscoa do judeu. A Páscoa do judeu tinha um símbolo diferente, talvez um sentido diferente da Páscoa que nós, os cristãos, comemoramos hoje. Nós comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus. Para o judeu, o Senhor Jesus nem nasceu ainda. Ele nem foi até a cruz, nem morreu ainda. Então, a nossa Páscoa é a ressurreição. E a ressurreição do Senhor Jesus, ela nos ensina algumas coisas. É uma data muito boa, muito festiva, porque o Senhor Jesus venceu a morte, cumpriu as Escrituras, ressuscitou, é uma vitória. E na Páscoa, para nós, acontece uma festa. É almoço em família, é bastante chocolate, é aquele momento que você ganha vários ovos de Páscoa, você faz aqueles momentos de alegria, confraternização. A Páscoa é uma festa gostosa, uma festa agradável para nós. E aí nós observamos que, além de todas essas delícias, a Páscoa nos traz uma coisa importante. Ela nos lembra um significado espiritual para todo mundo. Lembra a ressurreição do Senhor. E a ressurreição do Senhor Jesus é uma época de recomeços. E sonhos na nossa vida, quando estão mortos, quando estão sepultados, também é uma época de recomeço. Por que nós precisamos recomeçar? Porque sonhar é viver. Sonhar é algo que nos faz viver. E sonhar é celebrar a vida. Por que celebrar a vida? Porque a vida é algo que é um presente de Deus. Quando eu começo a observar os meus amigos, muitos não chegaram a 20 anos, a 25 anos, morreram. Aquela geração dos anos
60, 70, 80, quando nasceram naquela época, os jovens morriam muito rápido, morriam às vezes com drogas, AIDS. Só que na praça morreram 14 amigos nossos que pegaram AIDS por causa de drogas injetáveis e passavam aqui na rua forte, saudável. Aí começaram a se envolver com drogas, e aí você via a pessoa começava a emagrecer, perder peso e morria. Então a celebração da vida, o sonho é uma celebração da vida, porque nós estamos vivos. É para celebrar que o Senhor Jesus Cristo ele ressuscita todos os planos, os alvos, os seus objetivos que talvez já estavam mortos, que muitas vezes nossos sonhos estavam incluídos. Deus ainda hoje está ressuscitando sonhos. Muitos de nós temos alguns planos, alguns alvos, alguns objetivos, independente da nossa idade. Nós temos sonhos. Alguns sonham até acordado, né? Imagina dormindo. Então temos vários sonhos e vários planos e vários objetivos para realizar. Quanto jovens, mais planos ainda, mais sonhos ainda, mais alvos ainda. E aí, alguém disse que o homem não morre apenas quando ele para de viver, para de respirar, mas ele morre quando ele para de sonhar. O homem e a mulher, ele tem que ter sonhos, porque o homem não pode parar de acreditar em seus objetivos, seus alvos e seus planos. Tem que ter vários sonhos, traçar metas e tentar realizá-las. Por quê? Dependente da sua idade. O homem sonha quando é criança, quando é jovem, quando é adolescente, quando tem uma meia-idade, quando é idoso. O homem vive sonhando, vive fazendo planos para poder realizar. E nós temos um Deus Todo-Poderoso que ressuscita sonhos. E na base desse texto que nós lemos, nós vamos hoje responder juntos aqui brevemente quais são os seus sonhos. E nós vamos ver 4 obstáculos que tentam impedir a realização dos nossos planos, dos nossos alvos, dos nossos objetivos. Independente da nossa idade, 4 deles, com base nesse texto de Marcos 16, que tentam atrapalhar a realização dos nossos sonhos, dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus alvos e também dos seus planos, dos seus alvos, dos seus objetivos. 4 obstáculos que impedem, lembrando-nos que o Senhor ressuscita os nossos sonhos. 4 deles, irmãos. O primeiro deles é a dúvida. A dúvida impede a nossa realização de qualquer objetivo, de qualquer sonho. Segundo, é o desânimo. O desânimo é um obstáculo que você começa um projeto, algo, depois você fala, não, estou desanimado, não vou mais fazer aquilo lá, e é um tropeço, um obstáculo tremendo. Terceiro D é a derrota. Quando a gente está fazendo um projeto e é derrotado por uma falência, ou por um acidente, ou uma perda, ou algo que atrapalha, a gente fica desanimado. E o quarto obstáculo é a demora. São 4 deles: dúvida, desânimo, derrota e demora. Isso atrapalha-nos de realizar qualquer plano, qualquer alvo, qualquer objetivo, qualquer sonho que nós venhamos a ter. Por isso, todos nós temos muitos sonhos, projetos, em todas as áreas. Temos vontade de crescer, seja espiritualmente, materialmente, seus planos acadêmicos, seus planos financeiros. Todos nós temos vontade de melhorar em alguma área da nossa vida e vem sempre esses dedos para nos atrapalhar. Mas Deus quer nos ajudar a realizar. Não podemos deixar esses sonhos morrer, nem serem enterrados, sepultados. Mas se um dia eles morrerem, o Senhor nosso Deus tem todo o poder para estar, quando nós buscamos, nos ajudando a realizar e ressuscitar esses sonhos. Seja qual for o desejo que você tem no seu coração, qual seja o objetivo que você tem no seu coração, quando nós buscamos o Senhor. Mesmo que apareçam alguns obstáculos, podemos buscar a presença do Senhor e Ele vai nos ajudar. Desses 4 obstáculos que aquelas mulheres enfrentaram para não realizar o seu sonho, que era colocar na presença do Senhor a sua adoração através daqueles aromas, todos nós também enfrentamos 4 obstáculos que tentam nos prejudicar, nos fazer parar de algumas armadilhas que nos deixam prosseguir com os nossos sonhos. E o primeiro obstáculo, a dúvida. A dúvida daquelas mulheres era quem removerá a pedra. Foram naquele caminho com uma dúvida terrível no seu coração. Quem vai tirar aquela pedra para que eu possa prestar minha adoração ao Senhor, para que eu possa chegar à presença de Deus? Quais são as pedras que nos atrapalham de chegar à presença de Deus? Primeira pedra é a dúvida. O Senhor Jesus diz que Cafarnaum não foi mais abençoada porque eles não tinham fé no coração, não creram no Senhor.
E quando nós temos fé, nós não podemos ter dúvida. A dúvida atrapalha a vida de cada um de nós, até na realização dos nossos projetos. A dúvida não traz paz. Quem removerá a pedra? Eis a grande dúvida. E sempre nós teremos pedras no caminho para atrapalhar. Essas pedras vão ser removidas. Elas foram provavelmente no sábado depois do pôr do sol, porque o judeu não fazia nada aos sábados até o pôr do sol. E o pôr do sol do judeu tinha a época que era às 15 horas, tinha a época que era às 17, tinha a época que era às 18 horas. Elas foram comprar tudo que eles precisavam. Talvez num mercado lá em Jerusalém, compraram aromas, compraram faixas, compraram perfumes para misturar tudo com carinho para fazer aquela adoração ao Senhor. E aí elas foram, se prepararam e tinham dentro do seu coração uma dúvida: quem removerá a pedra para a nossa adoração? E essas mulheres viveram 3 anos com o Senhor e 3 meses, talvez andando com o Senhor. Alguns comentaristas dizem que elas até sustentavam o ministério do Senhor e dos apóstolos, porque você andar por 3 anos com 12 homens, comendo, bebendo, dormindo, se vestindo, dá um gasto. Esse seminário que o Senhor Jesus fez com eles ali foi um gasto talvez grande, que aquelas mulheres ajudavam com seus bens. E aí quando chegaram lá, elas observaram que o seu sonho estava quase sepultado por causa da dúvida. E eles pensaram em parar. Por quê? Porque a dúvida é o maior inimigo da fé. A dúvida, ela é contrário de você crer. Se você tem dúvida, você não tem certeza. E como a dúvida é terrível na nossa vida. Quando você tem dúvidas, você não tem paz. A palavra de Deus diz que a paz de Deus é o árbitro dos nossos corações. Quando a gente vai fazer alguma coisa na nossa vida e vem em dúvida, você já fica pensando, faço ou não faço? E se você faz e dá errado, você fala, aquela dúvida estava me avisando que iria dar errado. Você precisa ter paz. A dúvida não é boa na nossa vida. Por quê? É necessário ter certeza. Em relação às coisas espirituais, é necessário crer que Deus existe. É necessário crer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. É necessário crer que Jesus ressuscitou. Porque a vida espiritual, ela não pode ter dúvida. É necessário ter certeza. Porque muitas vezes nós observamos que nós servimos a Deus, que nós temos certeza que Deus nos ama, que Deus ama você, Deus enviou o seu Filho para nos salvar, e que nós temos, através da fé, a vida eterna. Uma vez chegou uma pessoa no portão de casa, bateu palma e falou para mim assim: olha, eu quero te falar um pouco da palavra de Deus. Eu falei: opa, vamos lá, pode falar. Aí começou a falar um pouco da palavra de Deus. Eu falei para a pessoa assim: agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem certeza da sua salvação? Ela falou assim: eu não. Eu falei: então como você está me vendendo uma salvação que nem você tem? Como você está me falando algo que você não crê? Eu falei: eu tenho certeza da minha salvação e da salvação de todos que buscaram o Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz: quem crê no Senhor Jesus é salvo. E se você crê no Senhor Jesus, você também pode ser salvo. A pessoa: não, que eu vou chamar o meu superior, assim, né? Seu superior tem certeza? Se ele estiver atrás daqui. E se for trazer um camarada com dúvida, nem traz. Porque se a pessoa já está na dúvida, como que ela vai te ensinar algo que ela não tem certeza? E aí nós ficamos observando. De outro jeito, o Senhor não é tão real na nossa vida, precisa ter certeza. Crer é fundamental. Crer é tudo. E a certeza é o contrário da dúvida. Porque quando nós temos dúvida, nós temos paz. Eu fico imaginando que nós estamos numa estrada e aquele GPS já não pega mais, não tem sinal. Você está viajando, você fica pensando: será que eu estou no caminho certo? E lá você já rodou 200 quilômetros daquela estrada, você fica preocupado, não vê um posto de informação, você não vê uma alma viva no caminho. Em julho do ano passado nós fomos para a Vitória da Conquista, lá na Bahia. Eu falei assim: até Belo Horizonte é a bênção, né? De Belo Horizonte para lá já fica difícil. A estrada não conhece nada, você não vê nada, só vê mato para todo lado. E aquela estrada, eu falei: nós estamos no caminho certo? Não dá para ir de avião, que é muito caro, passagem. Aí você fica andando assim, você fica com aquela dúvida. Você fica imaginando: será que está no caminho certo? Quando você tem dúvida, é uma coisa. Quando você tem certeza, é outra. E a dúvida impede a realização dos nossos sonhos. Nós ficamos parados, o tempo passa e nós perdemos muitas vezes a oportunidade de realizar um sonho
um plano, um alvo objetivo, estávamos na dúvida. E na dúvida não é bom ultrapassar. Por isso, se você está em dúvida, não faça. Se você não tem dúvida, faça, porque a dúvida ela atrapalha a realização dos nossos sonhos. Deus sempre vai estar ressuscitando sonhos, não tenha dúvidas. Por isso, irmãos, segundo lugar, segundo obstáculo para a nossa vida, ter a realização dos nossos sonhos, é o desânimo. O desânimo atrapalha tudo. Olha como essa criança está desanimada. Ela não quer fazer nada hoje. Ela acordou querendo ver só a França ganhar hoje e ficar quietinha lá no campo. Por isso, irmãos, o obstáculo que impede a realização dos nossos sonhos é o desânimo. Às vezes nós já colocamos no nosso coração um monte de obstáculo. Eu não tenho dom, não tenho habilidade, eu não tenho voz, eu não tenho talento. E nós já vamos desanimando antes de começar o projeto. Se você pergunta para a pessoa, vamos fazer alguma coisa? Não tem jeito, eu não consigo, eu não quero. Porque já está desanimado antes de entrar na luta, já está desanimado. Antes de começar a batalha, já desanimou. E aí os sonhos não são realizados, os projetos não são realizados. E a gente vai ver a vida passar e não faz aquilo que está dentro do coração, que era a vontade de Deus, que é realizar sonhos, projetos, alvos e ter os seus objetivos. Aquelas irmãs poderiam ter desanimado do seu sonho, porque elas foram dormir de madrugada, foram dormir muito tarde. Elas chegaram lá, andaram bastante, todos os homens haviam corrido, que esse episódio acontece logo após a crucificação do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus é sepultado, os soldados começaram a cercar a cidade. Pedro foi para um lado, João foi para o outro, Tiago foi para o outro, André, Bartolomeu, Mateus, todos os homens correram. E as irmãs falam assim, olha, vamos ter que parar, vamos ter que desanimar. Mas elas não desanimaram. Geralmente mulher é mais perseverante do que homem, não é? O homem para um pouco mais rápido os seus planos, seus alvos, seus objetivos, mas a mulher ela não desanima, ela vai até o final. Porque, irmãos, tudo que quer roubar nossos sonhos, matar os sonhos ou roubar nossa esperança, não provém de Deus. Deus quer que você faça aquilo que você tem no seu coração e Ele quer te ajudar a realizar seus objetivos, seus planos, seus alvos, independente da sua idade, independente da sua situação financeira, independente da sua cultura. Deus quer que você realize aquilo que você tem proposto dentro do seu coração, porque Deus nos criou com uma capacidade de sonhar enorme, nunca desanima. Nós, quando éramos crianças, que eram bem pequeninos, na nossa geração, nós brincávamos de carrinho e de bola, sonhando ser piloto de Fórmula 1 e jogador de futebol. As meninas brincavam de boneca, sonhando ser estilista, modelo ou casar vestido de noiva. Sonhos bons que não existem mais hoje, né? Você mostrar um carrinho para o menino e falar, que é isso? Se não for virtual, ele nunca viu, nunca pegou na mão, né? Tem que ser online o carrinho, tem que ter 4 dimensões o carrinho. Por isso, quando nós observamos que sonhos é algo que sempre vai existir no nosso coração, quando nós éramos adolescentes, sonhávamos com profissões, sonhávamos ser astronautas, médicos, eram sonhos que os jovens tinham antigamente. Sonhávamos viajar, todo mundo tinha um sonho de ir para os Estados Unidos, agora ficou mais barato, porque dá mais fácil ir para os Estados Unidos sempre para Fernando de Noronha, sabe? Mas em conta, passagem, se você comprar antes, fica bem mais barato. Hoje está muito mais fácil realizar sonhos, conhecer o mundo, fazer aquela viagem na Europa, naquele trem que você vai em todas as cidadezinhas lá, tem muito mais facilidade. Mas sonhamos algo que para nós ainda está distante, e Deus, Ele permite que nós venhamos a sonhar, mas parece um obstáculo que quer impedir a realização desses sonhos, que é o desânimo. Aparece alguém que fala, olha, já deu o que tinha que dar, aí desanimamos. Muitas vezes a nossa vida, algumas situações nos desanimam, uma palavra não é muito boa, você está sonhando, planejando, falando, olha, eu vou fazer isso, fazer aquilo, alguém fala para você, olha, isso aí não dá, isso aí não tem jeito, e aí você vai e desanima os seus sonhos. Uma palavra que muitas vezes te atrapalhou. Muitas vezes são as decepções que nos atrapalham na realização dos nossos objetivos. Às vezes
as acusações, tristezas e tantas outras coisas que acontecem na nossa vida vêm atrapalhar aquilo que nós tínhamos planejado. E a vontade que nós temos é jogar tudo para o ar, parar, que já estamos desanimados mesmo, mas precisamos entender que o desânimo é uma estratégia que tenta nos parar, mas Deus não quer deixar-nos desanimados. Deus não quer deixar a nossa fé esfriar, principalmente os sonhos e planos que nós temos para a nossa vida espiritual. Às vezes nós sonhamos em trabalhar mais para o Senhor, ler mais a Bíblia, participar mais das atividades da igreja, cantar, talvez estudar um instrumento, fazer um louvor, melhorar alguma coisa. Aí vem aquele monte de coisa para tentar esfriar os nossos sonhos. E Deus não quer que você venha a esfriar. Perdemos o ânimo em buscar a Deus, desanimamos em orar, desanimamos em buscar o Senhor, estudar a sua palavra e edificar a igreja. E vamos enfraquecendo espiritualmente na casa do Senhor. Mas quando nós vamos lá no estádio ver o nosso timão jogar, aí a gente pula, grita, beija a camisa, faz uma festa, para as coisas que talvez não são tão importantes, nós vibramos. E chega na casa do Senhor, eu fico aquele desânimo, e hoje não estou bom, hoje não estou legal, hoje está um tédio, hoje está difícil minha vida. Mas o que acontece é que o Senhor, Ele mesmo assim diz: não desanime, Ele nos ama e está com cada um de nós. E Ele diz uma coisa interessante em João capítulo 16, verso 33, na versão NVI. O Senhor Jesus disse: no mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus disse: olha, não desanime, seus sonhos, mesmo que no mundo tenha tristeza, mesmo que a sua vida tenha algumas provas, algumas lutas, o Senhor Jesus disse: não desanime, porque isso é passageiro. Lá na frente você vai agradecer a Deus, lá na frente você vai ser uma pessoa melhorada, vai poder ajudar os outros, vai ter experiência nessa área para poder fazer o que é diferente. Podemos sonhar que nenhum que está nesse mundo é maior do que o nosso Senhor. Ele venceu. E não desanime, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Uma coisa que é interessante é que nós temos um Senhor que vive, que ressuscitou, que reina para todo sempre e que venceu o maior obstáculo da vida, que foi a morte. Ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso Ele diz para nós: não desanime. Todos os problemas que nós enfrentamos, o Senhor passou. Todas as lutas Ele sentiu. Ele se fez carne, habitou entre nós, foi homem, caminhou, teve sede, teve fome, teve sono, Ele teve tristezas, Ele chorou. Lá em João 11, 35, se eu não me engano, quando Ele viu Lázaro, seu amigo, morto, Jesus chorou. E eu fico imaginando como é importante nós observarmos que todos os sofrimentos que nós enfrentamos não são para comparar com a glória a ser revelada em nós no porvir. E em terceiro lugar, o terceiro obstáculo que impede a realização dos nossos sonhos é a derrota. Irmãos, a derrota abala a nossa vida. Ninguém gosta de perder. Em qualquer coisa nós gostamos de ser vencedores, principalmente no xadrez. Você ganha uma do Azaf, eu fico nervoso. O Azaf está dando checkmate em mim toda hora agora. Quando ele tinha 5, 6 anos eu ganhava todas. Aí vai crescendo, vai ficando bom. Às vezes você joga videogame e você não consegue ganhar da pessoa, e aí você se esforça, mas não tem jeito, porque o videogame é dele. Ele, no futebol você não vai conseguir ganhar dele, lá em outros jogos você também não vai conseguir ganhar dele. Por quê? Porque nós não somos acostumados com a derrota. Ninguém gosta de perder. Você gosta de ganhar, você gosta de vencer. E a derrota desanima. Por quê? Porque aquelas irmãs, elas foram procurar o Senhor Jesus como se ele tivesse sido derrotado, como se ele tivesse morto naquela sepultura. Elas chegaram até lá para embalsamar o corpo de um Senhor que é vitorioso, que vive, que reina, que é soberano, que venceu a morte, que venceu o mal, que venceu o inimigo, que venceu, que ele é vencedor. E a derrota é uma coisa que nos desanima. O Senhor Jesus, ele disse para aquelas mulheres
Os textos da Isaías, capítulo 53, Salmos, aquelas passagens maravilhosas que ele mesmo falou para aquelas mulheres, falou: irmãs, eu vou até a cruz, eu vou ser sepultado, mas Deus vai ressuscitar ao terceiro dia o seu filho, e o seu filho vai ser vitorioso, vai vencer e reinar para sempre. Então, quando nós observamos, quando nós passamos por uma derrota, nós também temos os nossos sonhos sepultados. Por que isso? Porque nós ficamos abalados. Quando nós fracassamos em alguma coisa, seja profissional, seja espiritualmente, seja na nossa área acadêmica, na nossa área emocional, nós ficamos abalados por um tempo, porque nós queríamos ser vencedores. Mas o Senhor, Ele não quer que nós venhamos nos abalar e deixar de realizar nossos sonhos por causa de algumas possíveis derrotas na nossa vida, mas continuar em todas as áreas. Porque quantos que estão desviados hoje, longe dos caminhos do Senhor, pensando estar derrotados pelo inimigo, quando o inimigo ele não tem autoridade sobre a vida de ninguém. Quem manda é o nosso Deus, que é todo poderoso. E aí, irmãos, pessoas ficam sem força até para sonhar, mas Deus quer dar a vitória. Alguém disse que o fracasso não é o final, sim uma oportunidade de recomeçar, e recomeçar melhor, de começar bem. Por que recomeçar bem? Porque muitas vezes a derrota vai nos ajudar a fazer um balanço na nossa vida, a dar uma mudada em alguma coisa, a melhorar alguma coisa. Quantas vezes nós somos derrotados e nos levantamos novamente para continuar melhor? Aconteceu com o dono da Honda. Quem não recebeu aquele e-mail que fala que o furacão, o terremoto, ou destruiu tudo que eles tinham construído, patrimônio? E aí ele começou sem crédito, sem credores, e levantou de novo. E hoje você vê o que é o Honda Civic, o CR-V, carros maravilhosos. Você vê as motos da Honda, porque ele não desanimou, não ficou parado na sua derrota. Você imagina os amigos do Thomas Edison, quando ele chegou lá nas 85 vezes que ele tentou fazer a lâmpada acender, o pessoal falava: para com isso, moço, não vai dar certo não, a gente viveu sem lâmpada até agora. A lâmpada não precisa, o mundo está tão bem sem luz, para que você vai inventar uma lâmpada? Ele foi fazer a lâmpada acender depois de 98 tentativas. Acho que o pessoal chegava para ele e falava: para com esse negócio de lâmpada. E ele falava assim: eu não estou sendo derrotado a cada vez que eu erro, eu estou ganhando mais uma vitória de aprender como recomeçar melhor. Até que ele conseguiu. E muitas vezes a perseverança vai nos ajudar, porque as derrotas nos ajudam a tomar decisões melhores nas mínimas coisas que nós nos sentimos derrotados. Quantas vezes eu falei para mim mesmo: nunca mais vou tomar uma Coca-Cola na vida, e quando eu escuto aquele barulhinho daquele gásinho saindo, falo assim: a partir de amanhã, Senhor. E aí eu vou e tomo de novo a Coca-Cola. E é uma derrota, porque eu não consigo vencer o meu desejo por Coca-Cola. Você imagina as outras situações como é mais difícil? E aí você vê uma pessoa viciada em crack, caída na cerveja, e fala: isso é um fraco. Você imagina um crack como um crime de dependência. Irmãos, às vezes nós temos que relevantar quando nós conseguimos fazer uma dieta. Começamos bem no começo do ano, vamos seguir ela até chega no meio do caminho, a gente para e é derrotado por aquele fracasso do momento que nós não conseguimos. Às vezes, hábitos que nós temos, muitas vezes começamos a ler um livro e no meio do caminho a gente já para. Leitura da Bíblia, capa a capa, já fica no marca-página lá em Crônicas a vida inteira. A gente não sai nem daquele livro para falar, para estar em Salmos, que é mais fácil, está mais perto do Novo Testamento, e às vezes somos derrotados. Votos que nós fazemos, somos derrotados às vezes em continuar propósitos que nós começamos. Nós vamos agora mudar a nossa rotina, vou acordar mais cedo, vou dar uma caminhada, depois da caminhada eu vou chegar em casa, tomar um café bem saudável. E a gente é derrotado pela rotina do dia a dia, mas a derrota não deve desanimar, porque a derrota serve para melhorarmos e recomeçarmos a fazer melhor, não para parar. Se nós pararmos em qualquer derrota, nós vamos ficar prostrados. E a derrota é para você voltar, se levantar e fazer melhor aquilo que nós muitas vezes fomos derrotados. Por isso,
é um recomeço, é uma nova vida, é uma ressurreição dos sonhos, é voltar a viver. E nós só crescemos, infelizmente, sob pressão, sob lutas, sob provas. Vocês já observaram quando está tudo bem na nossa vida? Talvez a gente nem ora, nem busca Deus, a gente nem vai se aproximar do Senhor. Mas quando vem uma prova, vem uma dificuldade, a gente fica bem pertinho de Deus, a gente se apega com Deus, começa a buscar mais do Senhor, porque as coisas nos ajudam a buscar o Senhor. Em meio a várias derrotas, Deus sempre nos dá várias vitórias também. E ninguém cresce no ponto morto, na banguela. Ninguém cresce quando as águas estão tranquilas. Nós só crescemos em meio às provas, em meio às lutas. Aí nós buscamos a Deus, aí nós mudamos situações. Você pode ver um fumante. O camarada está fumando a vida inteira. Quando ele vai no médico, o médico fala: você vai ter que parar porque o pulmão já está batendo as bielas aí. O camarada ele fala: olha, eu consegui parar de fumar. Porque veio uma luta, veio uma dificuldade. Às vezes, nossa alimentação, nós só mudamos a alimentação para uma alimentação mais saudável quando nós temos problemas. Quando nós estamos tudo bem, a gente nunca pensa: olha, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Em meio às derrotas, tem várias vitórias. Que Deus nos ajude a estarmos buscando ao Senhor. Porque antes do Senhor Jesus ser glorificado, ressuscitar entre os mortos, vencer a morte, Ele passou pela cruz. Então primeiro vem a luta, depois vem a vitória. Primeiro vem a tempestade, depois vem a calmaria. E aí, Ele teve a cruz, mas Ele venceu. E Deus deu a promessa para aqueles que muitas vezes caíram e foram derrotados, seja numa dieta, seja numa rotina, seja num alvo, num propósito, alguma coisa. Salmo 37, versículo 23 e 24, na NVI diz: o Senhor firma o passo do homem que o agrada. O homem bom pode tropeçar, mas não ficará caído, pois o Senhor segura a sua mão e o ajuda a levantar-se. Nós pensamos que estamos derrotados, o Senhor está segurando as nossas mãos, nos ajudando a se levantar, nos ajudando a continuar, não parar. Que a vontade de Deus é que você continue. O servo de Deus pode até cair, pode até experimentar a vitória, mas ele não ficará prostrado, ele não ficará caído. Isso não pode matar os seus sonhos e nem pode matar os seus planos, os seus objetivos. Você precisa continuar. E Paulo diz uma coisa interessante: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, lá no livro de Filipenses. Por que isso, irmãos? Porque as lutas elas vêm e elas vão. As lutas aparecem na nossa vida e vão embora. E em quarto e último lugar, nós observamos que o quarto obstáculo é a demora. Quando as coisas demoram na nossa vida, nós já achamos que não tem mais jeito, já ficamos tristes, ficamos impacientes, porque a demora é um grande obstáculo para a realização dos nossos sonhos. Às vezes nós trocamos os sonhos. Nós não temos mais aquele sonho antigo. O sonho agora é instantâneo também. A gente faz aquele plano, aquele projeto, aquele sonho. Ah, passou já um mês, não realizou? Vamos mudar esse sonho? Vamos mudar esse alvo? Vamos mudar esse plano? Porque ele está dando certo. E nós vamos mudando os nossos sonhos. Porque a demora nos atrapalha. E ela impede a realização dos nossos sonhos. É um obstáculo. Por isso, quando por algum descuido nós caímos em alguma dessas armadilhas anteriores, esses 3 Ds que nós observamos, muitas vezes nosso coração tem dúvida, já é uma forma de desanimarmos. Muitas vezes nosso coração passa por desânimo e a nossa vida fica estagnada. E muitas vezes nós nos sentimos derrotados, nós retrocedemos e paramos. E aí o que acontece? Nossos sonhos, nossos objetivos acabam demorando, e essa demora atrapalha muitas vezes de sonhar, porque nós vivemos hoje na era do urgente. Se a página da internet demorou 10 segundos para abrir, a gente já muda o site, já não fica mais naquela página, fala que aquilo ali está travando. Se a gente chega no drive-thru de uma lanchonete, está aquela fila, ele está demorando muito, já vai embora para outro lugar. Se você vai a algum lugar e está demorando, mercado principalmente, você quer matar a moça do caixa lá, porque ela demorou para passar a latinha de ervilha lá, você quer grudar no pescoço da menina, não tem culpa se o computador está lento, porque está demorando. E a demora hoje está sendo intolerável. O farol não ficou
vendo direito ainda, está piscando lá no verde, o pessoal está buzinando atrás do seu carro, vai embora! E me chamam de roda presa. Outro dia uma velhinha atravessou na rua, gritou para mim assim, roda presa! Eu falei, não estou com pressa. Todo mundo hoje quer tudo rápido, todo mundo quer as coisas ligeiro hoje. E a demora tem trazido um grande obstáculo na realização dos nossos sonhos. Só que as coisas instantâneas não são tão boas como as coisas que demoravam mais. Você come uma comida feita no micro-ondas hoje, você tem que ler o que está lá na embalagem para saber se é frango mesmo aquilo ali, porque não tem gosto de nada. Agora você come uma comida feita no fogãozinho a lenha, que a mãe faz, e você pega aquela comidinha saudável, você almoça meio-dia, você tem fome de novo às 7 horas da noite, porque aquela comida é sustentável, ela dura, ela faz o seu efeito, e ela demorou para ser feita. Nós tivemos em Cambuí, em Minas Gerais, no Martinho Azaf, e na casa dos irmãos lá tem um fogão a lenha, e a gente comia as refeições tudo feitas naquele fogão a lenha. Você ficava um tempão sem fome, e muitas vezes a gente quer um negócio rápido. Você chega lá 3 minutos e já está bom, só que também daqui a 3 minutos você tem que comer de novo, porque já está com fome outra vez. E eu fico imaginando que a demora ela atrapalha, e muitas vezes nós entramos na casa do Senhor triste, talvez até desanimado, frustrado, feliz, sem sonhos. Por quê, irmãos? Porque está demorando tanto aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou buscando, eu estou até desanimado. E a gente ora, a gente busca, a gente faz a nossa parte, não acontece, e a gente vai ficando desanimado. Mas a vontade do Senhor é que nós não venhamos a deixar os nossos planos, nossos alvos, nossos sonhos, por causa da demora. Deus ainda hoje continua ressuscitando sonhos. Deus quer curar, restaurar, dar vida e esperança de todos os planos, os altos objetivos e os sonhos de todos nós aqui. Por isso, Deus vai realizar os nossos sonhos. Sabe quando? Quando os nossos sonhos glorificarem a Deus. Quando os nossos sonhos servirem para honrar e glorificar o nome de Deus. Aí Deus realiza o sonho rapidinho. Quando o meu sonho está no coração do Senhor, Deus realiza aquele sonho mais rápido. Quando o sonho está dentro da vontade de Deus, Deus realiza muito mais rápido, porque é da vontade de Deus. Ele está no negócio, Ele está junto com cada um de nós. E quando glorificar a Deus, até os nossos sonhos serão realizados. Se esse sonho não vai glorificar a Deus, peça para Deus tirar da sua cabeça, tirar do seu coração. Você sabe que isso não é da vontade de Deus. Vamos mudar esse sonho. Vamos sonhar outros sonhos, vamos ter outros alvos, outros objetivos. E a pergunta que eu tenho é a seguinte: o seu sonho glorifica a Deus? Esse sonho que você tem vai ser bom para você? Vai ser bom para o reino de Deus, para a igreja, para a sua família, para aqueles que estão ao seu redor? Se o seu sonho glorificar a Deus, Deus vai abençoar. Então você pensou que sim, Deus faz tudo no tempo certo. Se está demorando, é porque Deus está preparando melhor. Se está faltando ainda algum tempo para realizar, é porque o Senhor tem o tempo dele. O tempo dele sempre é melhor do que o nosso tempo. Às vezes nós queremos as coisas urgente, para ontem, e Deus vai conceder o tempo dele, que é o melhor tempo que nós possamos imaginar. O tempo de Deus é o melhor. Mas não desista. E para finalizar, para concluir, o que fazer para se proteger desses 4 obstáculos, dessas 4 armadilhas? Primeiro dele, se houver dúvidas, vamos buscar a presença de Deus e entender o que Ele diz, obedecer ao Senhor, e a nossa fé vai ficando cada vez mais forte, lançando para fora a dúvida e superamos esse obstáculo sem ter dúvida. Filipenses 4:13, na NVI diz: eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Sem dúvidas, tenha fé, acredite que o Senhor vai estar junto com você quando você buscar o Senhor. Com Cristo as dúvidas perderão de vez o seu espaço. E se a nossa fé for fortalecida no Senhor, nós vamos ter ânimo, e esse ânimo vai nos ajudar principalmente a crescer, a pensar coisas boas, e o desânimo vai embora. Não fiquem desanimados. O Senhor Jesus disse: tem bom ânimo, porque Ele venceu o mundo.
Não deixe o desânimo atrapalhar você de fazer aquilo que você tem no seu coração, realizar aquilo que o Senhor tem proposto para você. Às vezes, seus sonhos talvez vão se projetar além do que as nossas posses, mas o Senhor, Ele pode te ajudar, dar estratégia e ser com você para que você possa realizar e levantar condições. Quando temos sonhos, o Senhor nos ajuda a manter a esperança, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a provas, mesmo em meio a derrotas e decepções, o Senhor está presente. Deus nos faz perseverar, porque quando passamos por tribulação, a tribulação produz perseverança. Agora que você não pode desistir mesmo, está na luta pela prova, continua, porque de repente você vai ver lá na frente a vitória, você vai ver que Deus está te ajudando, mesmo sem você perceber. Deus ama você e Deus está cuidando de você. Deus está no controle de todas as circunstâncias da nossa vida, tem ajudado, tem dado livramento, tem cuidado de nós. Nós temos experiência na vida de, mesmo antes de buscar a Deus, Deus estava cuidando, abençoando, livrando, guardando, protegendo, porque Deus tem um propósito, tem um plano, tem um alvo na sua vida. Ele sempre vai cuidar de você. Para Ele, você é o único filho, a única filha, e mimado, sempre está sendo bem cuidado, bem amado, bem tratado, porque Deus ama você. E aí, meus amados, Deus sempre estará em nossa vida, ressuscitando os nossos sonhos. E para concluir, eu gostaria de fazer umas perguntas só para a nossa reflexão. Quais são os seus sonhos? Seu sonho é a casa própria, é sair daquele aluguel? Seu sonho é a aposentadoria? Seu sonho é comprar aquele carro mais novo? Seu sonho é você conseguir um emprego melhor, uma promoção, uma formação acadêmica? Quais são os seus sonhos? Seu sonho pode ser o sucesso dos seus filhos, seu sonho pode ser a conversão de uma pessoa que você ama, pode ser um crescimento espiritual para a sua vida. Quais são os seus sonhos? Não responda para mim, responda para o Senhor. Quais são os seus planos, seus alvos, seus objetivos? Eu não conheço você, mas Deus conhece, sabe quais são os seus alvos, seus planos, seus objetivos, principalmente os espirituais. O Salmo 37, versículo 4: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. E uma versão diz: faça do Senhor a sua grande alegria, Ele satisfará os seus alvos, seus planos, seus objetivos. Como é importante você buscar ao Senhor nessa jornada para que Ele te ajude na realização dos seus sonhos. E ainda vou poder ouvir vocês dizendo: obrigado, Senhor, que o Senhor abençoou a realização de tudo aquilo que eu tinha buscado, porque o Senhor sempre vai estar ajudando. Deus abençoe. Amém.